O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Fruticultura. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, José Eduardo Brandão, que está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Os problemas climáticos afetaram o setor em 2016? Bem, em relação ao clima, foi o principal problema. A gente teve muitas ações importantes durante 2016 na Comissão de Fruticultura e algumas dessas ações foram atrapalhadas ou as nossas metas não foram alcançadas de forma satisfatória por conta da questão do clima. O clima realmente afetou, nós colocamos aqui inclusive alguns pontos, nós tivemos alguns picos de problemas, por exemplo, em Santa Catarina, a quebra de safra da maçã. É uma grande produtora de maçã, região em Fraiburgo, sul, aquela principalmente região ali, né? Aquela região de Fraiburgo, São Joaquim e Vacaria. E lá, por problemas climáticos, choveu na hora errada, geou na hora errada, então houve uma complicação e essa complicação trouxe, como vocês podem ver aqui, uma quebra de safra em torno de 40% no primeiro semestre. A maçã foi um desses problemas que a gente pode colocar como um ponto negativo do 2016. No Espírito Santo também, uma região de Linhares, ali aquela região grande produtora de mamão, onde houve uma queda de safra em torno de 70% no primeiro semestre, isso por causa da seca. Tiveram cidades como Pinheiro, que teve quase que toda a sua produção de mamão dizimada. Isso acarreta vários problemas. E, por último, a questão do Nordeste também, que houve uma queda de safra violenta por conta de seca. Então essas são as regiões principais, regiões afetadas? Foram as regiões, por exemplo, como nós colocamos de questões, todas as regiões do Brasil obtiveram um resultado de uma queda parcial das suas produções. Essas três regiões que eu ponho para vocês são as três regiões que foram mais significativas essas perdas, que foi no sul, lá principalmente Santa Catarina, 40% de produção de maçã, a produção de mamão papaya e mamão formosa, 70% no primeiro semestre na região de Linhares e Espírito Santo, e o Nordeste com a questão da produção principalmente de melão e melancia com essa quebra de safra, falta d'água. E com um complicador maior, né? O acesso ao seguro rural, mais dificuldade esse ano. A fruticultura tem um acesso ao seguro rural, a subvenção do seguro rural um pouco limitada e esse ano teve uma dificuldade por conta de alguns problemas. Agora mesmo, nesse segundo semestre, a gente teve um problema com a seguradora que abriu falência e houveram problemas em relação principalmente ao pessoal da maçã, que 95% dos recursos de subvenção do Ministério da Agricultura são utilizados por maçã e por uva hoje no Brasil. As outras frutas utilizam bem pouco o acesso ao seguro rural. Isso complicou, né? E fica com um prejuízo com certeza, né? Isso. Agora, em relação justamente à questão, alguns produtores tiveram que mudar da região para continuar produzindo. Como é que foi essa questão? Nós tivemos essa questão surgindo em 2016 na questão do Nordeste, principalmente. E no Nordeste, a grande produção central na região do Rio Grande do Norte e Ceará, a produção de melão e melancia. O melão, diga-se de passagem, é a fruta mais exportada pelo Brasil. E nessa região, com a seca, não a seca de 2016, 2016 foi o cume, onde a situação ficou grave, mas com a seca dos últimos 5 anos que vem afetando o Nordeste, houve uma redução parcial do lençol freático. Naquela região, grande parte da irrigação é feita por poços artesianos. E esses poços, quando eles baixaram o nível, a dificuldade de captar águas dele foi complicada e quando poderia captar, muitos deles estavam trazendo águas salgadas, água salobra, porque são regiões perto do mar. E isso prejudicava a irrigação das frutas, alterando as qualidades de sabor, né, das frutas. Para exportação isso é muito indesejável. Então aconteceu que os produtores tiveram que migrar de regiões, para não, como tinham contratos feitos com outros países e com outros mercados de produção dessas frutas, eles tiveram que deslocar suas produções em busca de água em outras regiões. Por exemplo, a gente tem conhecimento e dados de que produtores do Rio Grande do Norte, da Chapada do Apodi, da região de Russas, migraram para a região do Parnaíba, na beira do rio Parnaíba, no Piauí, para poder continuar suas produções e manter os seus contratos que tinham sido feitos. Então, um ano realmente onde o clima fez a diferença e mudou até a parte geográfica dessa produção. Toda a diferença, toda a diferença. O clima esse ano foi o grande vilão
das dificuldades enfrentadas pelo setor de fruticultura no Brasil. Agora, e com relação, então, como ficaram as exportações diante desse cenário? As exportações sofrem à medida que a produção é afetada no mercado interno, né? Então, a gente está até aqui na tela para vocês, a gente fez um levantamento junto ao Agrostat do Ministério da Agricultura nas exportações e nós vimos uma queda de 2,1% no valor exportado e de 1,19% no volume exportado até setembro de 2016, né? Então, fazendo isso, a gente tem uma informação de que os grandes produtores estavam segurando um pouco essas exportações por causa desses problemas que eu relatei para você, mas a nossa grande esperança, que nós só vamos fechar esses dados no final do ano, né, desse último trimestre, é que pelo menos a gente consiga igualar esse volume e valor exportado no ano de 2016 e em 2017, por conta de que no último trimestre, geralmente, historicamente, é o pico de exportações da fruticultura brasileira. Quando a gente mais embarca são nos meses de setembro, de outubro, novembro e dezembro, especialmente novembro e dezembro. E tivemos quantidades suficientes para atender justamente nessa hora? Como eu falei, uma fruta mais exportada pelo Brasil é o melão. O melão é uma fruta que do plantio, da formação da muda à colheita, são 60 dias. Né? Você plantou, 60 dias você colhe. Então, deu tempo do pessoal se organizar, buscar essas novas áreas, reduzir um pouco a fruta oferecida para o mercado externo, para atender o mercado interno, né? E reduzir um pouco a qualidade da fruta também, tamanho, qualidade. Um fato positivo, aumentou o BRICS, né? Que quando você reduz a quantidade de sólidos solúveis de água na fruta, você concentra mais o açúcar. Então, mas o bolso do consumidor também sofreu, porque é a questão da oferta e da demanda, né? E então, como foi a produção de frutas em 2016? Dá para você ter um balanço? Nós temos aqui, nós arrumamos aqui e preparamos um gráfico para que vocês tenham uma noção. Nós colocamos de 2009 a 2016, logicamente 2016 ainda é uma estimativa, porque nós não fechamos os dados, e a gente vê claramente que houve a gente vinha com 41,1 mil toneladas de frutas que eram produzidas pelo Brasil, e aqui é o que é exportado. O Brasil exporta muito pouco ainda do que ele produz, né? Vocês estão vendo aqui que a produção gira em torno de 3%, oscilando para mais ou para menos ano a ano. Então, houve uma queda nos anos de 2010 a 2012, também por conta de seca e por conta de câmbio da crise internacional, e depois a gente vem tentando segurar. Em 2015, nós tivemos uma produção registrada de 44,3 milhões de toneladas, com exportação de 819 mil toneladas, né? E a previsão para 2016, quando a gente fechar em 2016, que é esse ano que nós estamos agora, é que haja uma redução pequena para 43,8 em produção no Brasil, e as exportações haja um aumento em torno de 3%, devido às vantagens competitivas que o produtor está tendo em relação ao dólar. Ou seja, a gente acha que pode ocorrer até o final de 2016 que haja um pouco de retirada de fruta do mercado interno para exportar, devido à atratividade do câmbio, que está muito favorável a quem exporta hoje. Então, dentro dessa estrutura toda, quando vem como aconteceu em relação ao clima este ano, isso desestimula um pouco? Como é que os fruticultores se reorganizam diante dos cenários, como foi esse ano? O grande problema, Lara, é que ainda no Brasil, falando especificamente da fruticultura, ela não é encarada ainda como uma atividade, como um plano de governo específico para ela. Apesar de ser uma atividade que emprega muito, dados informam que a fruticultura hoje emprega em torno de 27% da mão de obra agrícola do país. 1 hectare de fruta, a depender da fruta, para mais ou para menos, emprega ao longo da cadeia, em média, 5 pessoas. Isso é muito para a fruticultura, e a fruticultura é estabelecida geralmente em regiões pobres, Nordeste como um grande exemplo disso. Então ela traz para aquela região onde ela está instalada uma grande mudança econômico-social da região, né? E o produtor teve que se adaptar a isso. Então você tira um pouco, reduz o seu quadro e melhora principalmente a tecnologia de produção para você reduzir seus custos de produção, para você passar por uma fase dessa, né? Mas ainda é uma atividade viável e que traz a quem a busca rentabilidades bastante significativas. Agora, em relação a mercado, como é que foi o mercado para essa fruticultura
em relação a esse ano. Esse ano ainda a gente pode dizer que a procura por frutas vem crescendo ano a ano, né? O mercado, tanto no mercado externo como no mercado interno, né? A gente tem esse ano de 2016, a procura o grande problema de 2016 foi que nós não pudemos atender os aumentos. Por exemplo, nenhum produtor em 2016 conseguiu aumentar o seu volume exportado ou o volume produzido para o mercado externo ou para a entrega de um grande varejista, por exemplo, um desses supermercados do Carrefour, onde fica, eu vou mostrar para frente a vocês, onde é consumida a maior parte das frutas e hortaliças do país. Então, a gente não houve uma expansão significativa. O cara tentou se segurar para tentar atingir e cobrir os seus custos e ter uma mínima rentabilidade para ele ultrapassar esse ano que trouxe para ele grandes prejuízos por conta da seca, né? Então, ele se segurou para tentar minimizar esse impacto da seca para reduzir os seus prejuízos ou até ter um pouco de lucro. Ele teve que se adequar a essa nova realidade. Esse ano, a questão fitossanitária, tivemos alguns problemas esse ano, alguns planos avançaram de política em relação a questão da defesa fitossanitária? Nós tivemos esse ano, na verdade, em setembro do ano passado, o lançamento do Programa Nacional de Combate à Mosca das Frutas, que é a pior praga do Brasil, espalhada em toda a região, e essa questão fitossanitária ainda é o nosso grande problema. Em relação à exportação, além da mosca, nós temos um problema de cancro cítrico também. Foram detectadas algumas cargas de cancro cítrico, de laranja e limão com cancro cítrico, limão com cancro cítrico na Europa, que é o nosso maior mercado consumidor em se tratando de exportação. E isso demandou dos produtores e das entidades que os representam, no caso a CNA, a Associação de Exportadores também se envolveu, juntamente com a CNA, para conscientizar os produtores da importância de você conduzir a lavoura e ter o maior cuidado possível na produção e no packing house, para que a gente não possa dar um vacilo desse de exportar uma fruta com uma praga quarentenária, né, para o mercado externo, que pode, de uma hora para outra, fechar o mercado de cítrus. Fecha as portas. De laranja e de limão. O problema foi do limão, mas fecharia cítrus como um todo. Então, nós teríamos a tangerina ou a bergamota da região sul, nós teríamos a laranja, também espalhada pelo país, e teríamos o limão. Então, isso causaria para o setor brasileiro de produção e o setor, principalmente, exportador, um baque sem precedente. Ia ser muito complicado. Assessor técnico da CNA, José Eduardo Brandão, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós retornamos com o segundo bloco, Balanço 2016, perspectivas para 2017 na fruticultura. É um instante só.